Ai, que frio do cara. Ao longo de toda a minha vida, um dos poucos medos que eu adquiri foi megalofobia. E sim, esse é o medo de coisas grandes, já pode comentar lá ele. E tem um lugar onde tem coisas maiores do que no espaço? Tem várias obras aí de terror que tentam explorar esse universo do espaço, mas uma que tá muito em alta esses últimos tempos foi o The Moon's Wake Up. The Moon's Wake Up foi um curta de terror bem curtinho que apareceu do nada pra todo mundo e explodiu pra cacete. E ele mostra dois astronautas dentro de uma nave quando do nada eles passam do lado da Lua e ela resolve acordar, tipo, acordar literalmente. Agora deu caralho mesmo. Eles reparam que a Lua tá meio que viva, eles começam a cagar um pouco, né? Normal, acho que eu e você também faríamos isso. E então a Lua resolve simplesmente dar um mortal pra trás. Na cama só falta o mortal pra trás. Enfim, quando eles reparam que a Lua tá viva, a nave, foguete que eles estão, começa a dar um certo problema, então eles acabam meio que se ejetando. E assim a gente consegue ver de longe a Lua indo de frente pra Terra e dando uma cabeçada na Terra, fazendo uma cacetada de gente pro saco. E o mais louco disso tudo é que no final desse curta, a gente ainda vê que alguns outros planetas por aí também têm vida. O que, sinceramente, me quebra um pouco. Tipo assim, é legal, eu gostei da ideia, sim. Mas essa execução... Enfim, já que o criador viu que isso estourou e deu muita view, tem a parte 2, e é aqui que realmente as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes pra nossa Lua com o cara. Nesse segundo vídeo do Moon's Wake Up, a gente vê o mundo um pouco antes dele ser atingido, e como já existia pessoas falando sobre o fim inevitável, que nem acontece hoje em dia, né? Nessa história a gente não segue um protagonista, a gente vai meio que só seguindo pessoas aleatórias, é como se a gente fosse a gente mesmo. Até que um certo dia, um pai de família, coitado, tendo que trabalhar, ele resolve levantar da cama e vai ver e seu filho tá fazendo desenhos fofinhos, olha que bonitinho. Só que um desses desenhos é a tal Lua com cara. Ou seja, talvez isso tenha alguma coisa além da astronomia literal, e talvez isso tenha algum envolvimento de alguma seita ou algo do tipo. É como se fosse um ser cósmico, talvez, e não só a Lua. Enfim, depois a gente descobre que isso era só um sonho. Já no próximo take, a teoria da seita é 100% comprovada, já que tem um monte de gente num lugar aleatório adorando esse deus Lua que tá vindo em direção à Terra. Só que daí tem uma séria questão, porque a gente não sabe como que eles sabiam que esse deus Lua ia estar vindo pra Terra. E no momento onde eles estão ali adorando aquela imagem da Lua, é exatamente no dia que a Lua abre os olhos e começa a vir em nossa direção. Na cama só falta o mortal pra trás. Interessante realmente pontuar que esse mortal pra trás que ela dá direto, por algum motivo não foi explicado na história, não sei se todos os planetas fazem isso, não sei se tem alguma lógica com a Lua, enfim, sei lá. A gente começa a ver a visão de várias pessoas do mundo acabando, sobre a Lua batendo nele e explodindo, e realmente todas é igual, né? Uma batida e uma explosão. E agora que a Lua tá na Terra, a gente vê que o próximo planeta que tá pra se colidir é Júpiter, que é várias vezes maior que a Terra. Então, se assim, ele realmente quisesse colidir, acabou, né? Sim, essa história fica meio não explicada, ela parece que é muito pra chocar, e esse é exatamente o problema. The Moon's Wake Up tinha uma ideia que era ótima, que era realmente abordar o terror espacial e mostrar como isso era. O problema é que a execução foi meio falha em todos os aspectos. Não vou tirar os méritos da obra, realmente tem cenas muito legais. O problema é que essas cenas não se completam em muita coisa. Óbvio que fazer animação 3D é difícil e eu sei que o autor deve estar dando o máximo, mas ainda assim essa Lua com cara não deu não. E se você acha que essa história acabou por aqui, calma que nós temos um pós-créditos. Lembra da cena do sonho lá do pai de família com o filho dele desenhando as coisinhas? Então, 5 anos depois da Lua ter colidido com a Terra, as pessoas estão investigando os escombros e tentando entender o que aconteceu, quando um dos agentes que está investigando esses escombros encontra um papel de titânio. Você não tá entendendo errado. Tinha um papel onde a Lua caiu e esse papel não morreu. Bem que o papel morrer é meio complicado, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Um dos agentes encontra então os papéis que a criança tinha desenhado sobre a Lua e os outros planetas em formato do mal, só que tem algo estranho no meio deles, que é como se fosse um planeta gigantesco com tentáculos e um buraco no meio, o que é curioso. Sinceramente, esse foi um dos grandes problemas que eu vi nessa série, que antes deles tentar ensaiar a imensidão da Lua vindo pra cima da gente, eles já querem jogar 1,5 milhão de outros planetas diferentes pra cima de nós, o que meio que perde um pouco da força da megalofobia que essa série podia causar. O envolvimento com a seita, ou as pessoas malucas gritando no centro da cidade que o mundo tá pra acabar, podia ser bem mais bem trabalhado e deixar um pouco esses mortais pra trás... Mortais pra trás? Porra de palavra difícil. Deixar um pouco o mortal pra trás da Lua de lado, porque às vezes isso talvez não seja o grande charme da série. Assim, The Moon's Wake Up não é o bagulho mais bonito que já foi criado,
Mas realmente é uma história que pode ir para vários lugares interessantes, principalmente se eles começarem a realmente criar algo em cima dessa seita e começarem a realmente fazer esses planetas começarem a dar medo e parar de fazer eles dar mortal para trás.